Fala pessoal, tudo bem? Sou o professor Everton, professor de Química, e hoje nós vamos ter mais uma aulinha sobre a nossa unidade de rota Viagem pelo Universo. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre os principais combustíveis que nós usamos no nosso dia a dia e aqueles que são encontrados com facilidade aqui na nossa cidade. Então vem comigo na tela que eu vou te mostrar, olha só. Aqui nós temos os principais combustíveis. E aí, você sabe quais os principais combustíveis que é utilizado por você, pelo seu pai, pelos seus professores? Quais combustíveis nós mais utilizamos no nosso dia a dia? Bom, nós sabemos que a lista ela é enorme, existem vários tipos de combustíveis. E na aula de hoje eu vou te mostrar quais os principais. Então vamos começar com um que todo mundo utiliza, todo mundo já viu. Você aí no trajeto da sua casa para a escola ou num passeio, eu tenho certeza que você já viu um posto de combustível. E lá, o combustível mais utilizado, sem dúvida, é a gasolina. Pessoal, a gasolina, ela é um tipo de combustível fóssil, ou seja, ela tem ali derivados do petróleo, ela vem de origem do petróleo. Então, por ser um combustível derivado do petróleo, ela é um hidrocarboneto. Isso faz com que a gasolina ela seja altamente apolar, ou seja, ela não vai se misturar com água, tá? Então a gasolina ela é um derivado do petróleo, ela é um combustível fóssil e por isso, pessoal, que quando ocorre a queima desse combustível, o maior produto que é liberado aqui é o CO2, é o gás carbônico. Daí, esse gás carbônico ele vai afetar drasticamente a nossa atmosfera com chuva ácida, aquecimento global e efeito estufa. A gasolina, ela é dividida em 3 etapas: gasolina comum, gasolina aditivada e a gasolina premium. Professor, quais as principais diferenças desses combustíveis? A gasolina comum, pessoal, ela tem um alto teor de álcool. Então eu tenho uma mistura aqui, ó, de gasolina mais álcool. Já a gasolina aditivada, o nome já diz, ela possui aditivos para que eu tenha uma combustão melhor. E essa combustão a gente chama de octanagem. Já a gasolina premium é uma gasolina em que eu tenho um grau de pureza mais elevado. Hoje, no nosso estado, no nosso país, eu tenho uma regulamentação em que eu permito ali até 27,5% de álcool na gasolina. Então, quanto maior a quantidade de álcool, mais impura é esse combustível. Então, a gasolina premium é aquela gasolina que tem a maior qualidade, ela tem o maior grau de pureza. E eu tenho certeza que você, quando for aí no posto de combustível, com seu pai, com sua mãe, abastecer o carro, abastecer a moto, a primeira coisa que o frentista lhe perguntou foi: aditivada ou comum? Às vezes a gente vai pelo preço, né? Então vai na gasolina comum, que é mais em conta. Então, quanto maior a qualidade do combustível, maior o seu preço. Perfeito? Então a gasolina ela é dessa forma: comum, aditivada e premium. Logo após a gasolina, nós temos mais um combustível também muito utilizado, famoso, que é o diesel. Qual a diferença do diesel para a gasolina? O diesel, pessoal, ele também é um combustível fóssil, ele também é derivado do petróleo, logo, ele também é um hidrocarboneto, e por ser um hidrocarboneto, o diesel também é apolar. Onde se usa diesel, né? A gente sabe que gasolina é usada em carros pequenos, carros de passeio, e o diesel, ele é usado em caminhões, motores a diesel, caminhões, caminhonetes, caminhões, pessoal. Então, o diesel, a grande diferença para o diesel da gasolina é o tamanho da molécula. Quando eu falo de gasolina, eu estou falando de uma molécula pequena, difícil de ser quebrada. Quando eu venho para o diesel, eu tenho uma molécula onde eu tenho entre C8 e C18 carbonos, uma molécula grande, logo difícil de ser quebrada. Isso faz com que o teor de poluição do diesel ele seja maior, porque além de liberar CO2 quando ele é queimado, esse diesel também pode liberar gases do nitrogênio e gases do enxofre. Eu tenho certeza que você já ouviu falar em diesel S1000, S500, S10. Hoje a gente usa o diesel S10.
O que é o diesel S10, pessoal? O diesel S10 é a quantidade de ppm de enxofre que tem no diesel. Então, quanto maior a quantidade de enxofre presente no diesel, maior a sua pureza. Então, o diesel S1000 significa dizer que para 1 milhão de litros de diesel tinha 1.000 partículas de enxofre. E por tecnologia, isso foi diminuindo a cada ano. Hoje, nós chegamos no diesel S10. Então, o diesel quase puro, mas que ainda oferece risco por ter um grau de poluição mais alta do que a gasolina, perfeito? O próximo combustível é o etanol. Diferentemente do diesel e da gasolina, o etanol, ele é um combustível, pessoal, renovável. O etanol, ele é produzido a partir da cana-de-açúcar. Então, quando eu falo de etanol, aqui na nossa região, no Brasil, a maior matéria-prima para produzir o etanol é a cana-de-açúcar. Professor, mas todo combustível, ele não é derivado do petróleo? Todo combustível, ele não é fóssil? Não, pessoal, nós já falamos nas nossas aulas que eu tenho combustíveis que são de origens renováveis também. E o etanol é um deles. Então, quando a gente vai lá no posto de combustível, né, aqui a gente fala assim, posto de gasolina, você vê praticamente 3 coisas: etanol, gasolina e diesel. E aí, como que é feito o uso desses combustíveis? Bom, se o carro é flex, ele pode ser abastecido por gasolina e por etanol. Se esse carro é a diesel, ele vai ser abastecido somente por diesel. Então, o etanol, por ser um biocombustível, o seu teor de poluição ele é menor em relação à gasolina, que é menor em relação ao diesel. Então, não esqueça, etanol é biomassa, etanol é biocombustível, etanol é produzido a partir da cana-de-açúcar, tá? E o álcool, né, pessoal, a molequinha do álcool que a gente conhece aqui, ó, álcool, é simplesmente CH3, CH2, OH. Então, essa é a molécula do etanol. Perfeito? Muito simples, né, etanol? Agora vamos falar de um combustível que na nossa região não é muito utilizado, mas no Sudeste, e eu também tenho certeza que você já viu esse tipo de combustível. Olha só. Aí na tela nós temos o GNV. O que é o GNV, pessoal? GNV é gás natural veicular. Esse gás natural veicular, ele é basicamente formado por metano, que é CH4, que também é um hidrocarboneto. Ó. Olha aí a molécula do metano, como ela é formada somente por carbono e hidrogênio. Olha aí. Então, esse fato dela ser formada apenas por carbono e hidrogênio faz com que essa molécula também seja um hidrocarboneto. Mas ela só tem um carbono, então a poluição por metano também vai gerar CO2, é um combustível fóssil, toda queima de combustível fóssil vai gerar CO2. Você já viu esse cilindro aqui no jornal? Aqui, ó. Então, lá na região Sudeste, é muito comum substituir o combustível dos carros, principalmente aqui agora nesses aplicativos de veículos, né? A gente tem aplicativo de mobilidade, então basicamente esses aplicativos estão usando bastante esse tipo de combustível. Por quê? É mais barato, é muito mais barato usar gás natural veicular, muito mais barato do que usar etanol, do que usar gasolina ou diesel. Então, o GNV, hoje, mais na região Sudeste, aqui no nosso estado, na região Norte, não se utiliza, mas na região Sudeste se utiliza bastante gás natural veicular. Mas tem que ter um cuidado, né? Tem que ter um cuidado. Tenho certeza também que você, ao assistir aí aos jornais, você já viu algum acidente com esse tipo de combustível, principalmente durante o abastecimento. Por quê, pessoal? Isso aqui é um cilindro. Então, quando eu injeto gás aqui dentro, eu vou elevar a pressão interna desse cilindro. E pode chegar um momento em que esse cilindro ele não suporta essa pressão e aí acontece a explosão. Então, pessoal, é uma fonte de combustível menos onerosa, onde o condutor ele vai gastar menos, mas ele corre um grande risco de sofrer um acidente. Perfeito, pessoal? Então volta comigo aqui. Na aula de hoje, nós falamos dos principais combustíveis que são utilizados pela população: gasolina, diesel, etanol
e gás natural veicular, que é GNV basicamente formado por metano. Perfeito? Então espero que vocês tenham compreendido como que funciona cada um desses combustíveis, onde eles são encontrados e de onde eles são derivados. Valeu, pessoal, obrigado pela aula de hoje e até a próxima.